Eu quero te mostrar aqui agora para onde está indo o dinheiro do Bitcoin. Porque se entrou em bear market, essa grana precisa ir para algum lugar. E não só 2 estudos falando em relação a isso, tem um estudo do mercado brasileiro também que eu quero te alertar de algo muito relevante, algo muito importante nesse exato momento que está acontecendo agora. E pode ser que você esteja um pouquinho preocupado aí e não está fazendo o seu dever de casa, hein? Mas vamos lá. Primeiro estudo, pessoal. Eu tenho aqui um gráfico chamado USDT.D. Mas vamos lá, mister. O que é o USDT.D? Ele é a dominância do USDT dentro do mercado cripto, indicando o quanto de capital total está estacionado em stablecoins. Quando esse índice sobe, significa que investidores buscam proteção e reduzem exposições ao risco. Preste atenção nessa mensagem, nessa frase. Quando cai, revela a migração de capital para Bitcoin e altcoins, sugerindo maior apetite por risco e potencial continuidade de alta. Esse indicador funciona como um termômetro de sentimento de mercado, ajudando a identificar momentos de medo, cautela, euforia e mudança do fluxo do dinheiro. Então, esse gráfico aqui, pessoal, ele me diz naturalmente para onde está indo o dinheiro. Só que agora, como é que está a situação do mercado? Eu entro aqui no CryptoRank e me diz o seguinte: nós estamos em medo extremo. Por quê? O Bitcoin ele trabalhou abaixo de 63 mil, 64, e agora vem voltando aqui para casa dos 70 mil dólares. Mas mesmo assim ainda está com topos e fundos descendentes, certo? Então o USDT.D ele tem algo interessante aqui, que é o seguinte: ele sempre trabalhou na casa de 6,76 e 3,93 por quase 700 dias. Guarda isso aqui que eu vou falar para vocês. Em 740 dias, mais ou menos, esse indicador ou esse preço ficou trabalhando aqui dentro dessa região. Só que lembra da região que eu comentei com vocês que o Bitcoin, ele na minha visão, ele entra em um bear market? Aqui, ó, eu coloquei essa linha aqui na casa dos 78 mil e é justamente na casa dos 78 mil que o USDT.D ele sai dessa região aqui de topo a fundo. Então, esse setup aqui era excelente. Fundo comprava, topo largava, fundo comprava, topo largava, fundo comprava, topo largava. Ou você poderia começar a pensar também e acumular aqui para quando chegar nessa região montar a estratégia. Só que agora, pessoal, naquele rompimento, ele começa a trabalhar acima dessa região. E quando foi a última vez que foi um toque dentro dessa região aqui do USDT.D? 11 de setembro de 2023. E nós temos o gráfico de USDT.D chegando aqui a 9,40, chegou aqui a 8,98 e agora novamente 8,98. Então, 8,98, a última vez que chegou aqui foi 14 de novembro de 2022. Então, isso aqui que está acontecendo, ele é novo, ele é inédito. Mas tá, mister, legal. Saiu do Bitcoin e foi para o USDT. As pessoas podem vender os seus USDTs? Sim, claro que podem, mas olha esse estudo interessante aqui dos últimos 90 dias, o que aconteceu. Entrada de stablecoin acabaram de dobrar, mesmo com a venda de criptomoedas. O dinheiro não saiu das criptomoedas. O fluxo semanal de stablecoin saltaram cerca de 51 bilhões no final de dezembro para cerca de 102 bilhões, agora bem acima da média de 89 bilhões em 90 dias. Ok? E um outro estudo aqui interessante que o Jean comentou é o seguinte, ó: entradas são uma medida de redução de risco, não de intenção. O salto para 102 bilhões em entradas de stablecoins durante uma venda de liquidação reflete uma fuga em massa para a segurança e o fechamento de posições de risco, não uma fase coordenada de acumulação. Capital entrando de forma estável e é evidência de volatilidade realizada. Então aqui eu mostro a vocês que o capital ele saiu do Bitcoin, ele saiu das altcoins, mas ele continua em USDT. Só que vocês precisam lembrar também, pessoal, que o USDT
nós não só utilizamos na parte do spot. Por exemplo, eu estou com duas operações aqui abertas. E essas duas operações aqui abertas agora, ó, nesse exato momento, ó, eu tô com 1,29 ali e tô com 157 dólares de lucro aqui. Eu preciso de USDT. Então, o USDT, ele não está saindo do mercado cripto, ele está parado, sendo ali monitorado pelos investidores para, numa nova reação do preço, voltar a investir de novo. Agora, preste atenção no que está acontecendo no Brasil. E isso é muito importante, porque olhando para o nosso real, dólar tá barato, 5,19 nesse exato momento, ok? Só que olha o que os investidores, pessoal, no Brasil, nesse exato momento estão acumulando, porque eu consigo falar para vocês isso. Então hoje a galera tá comprando dólar, Bitcoin, USDC, Ethereum, Solana. Então aqui eu consigo ter uma visão agora. Então nesse exato momento, nas últimas 24 horas, o Bitcoin, mesmo com uma queda de 50%, o ativo que mais está sendo comprado agora é Tether, o USDT. 507 milhões de reais aqui. Bitcoin nós temos 146 milhões. E olha o terceiro ativo que a galera mais está comprando. 61 milhões aqui de reais de USDC. Então esse estudo que eu estou mostrando para vocês aqui agora não é de hoje. Faz um tempinho que isso vem acontecendo, principalmente nessa parte aqui de dolarização em relação ao real, ok? Isso aqui já faz mais ou menos uns 6 meses que eu já venho acompanhando e vendo. A galera hoje, ou nos últimos 6 meses, está comprando mais USDT do que BTC, tá bom? Agora, pessoal, uma dica para vocês aqui no canal, e você até pode ganhar 50 reais se cumprir algumas regrinhas ali, né? Em parceria com a Chainless, eu consegui 50 reais para 10 pessoas. E você pode utilizar a Chainless, pessoal, para digitalizar o seu BRL. Preste atenção, se eu compro o BRL com o USDT, eu tenho ganho de capital na hora que eu vender. Se eu comprei a 5,20 e vender a 5,50, eu tenho ganho de capital. Agora, se você dolarizar ele, aliás, se você converter ele para BRZ, você não tem ganho de capital. Então, Mister, como que eu faço para participar dessa campanha para ganhar 50 reais? Entra no site aprendabitcoin.net, clica na área do aluno. Clicou na área do aluno, se você já tiver cadastro, viu as 14 aulas gratuitas, coloca o usuário e senha e daí você vai cair na tela que já eu vou mostrar a vocês. Não tem o cadastro, clica na opção cadastre-se, coloca o seu nome, coloca uma senha e a partir disso você vai cair nessa tela. Você rolando um pouquinho mais abaixo, aulas grátis, chegando aqui, pessoal, você vai precisar ver essa aula aqui, sem o USDT para 10 pessoas. E aqui eu explico mais detalhes da Chainless para vocês, tá? Tem a minha folha de day trade, não só isso, mas tem mais 14 aulas aqui, tá? Então, com a Chainless hoje, eu consigo trocar BRL por BRZ e comprar o USDT sem o sistema ficar sabendo. Por quê? É você que precisa se autorreportar, ok? Então, para fechar, dólar está subindo em relação ao nosso BRL e não só isso, mas os USDTs continuam dentro do mercado, tanto na parte do spot como na parte do mercado futuros ali. E é isso que eu estou mostrando para vocês e eu espero que vocês tenham entendido o código. Não sou eu falando, são os brasileiros falando e são os dados on-chain ali mostrando para a gente essa informação, tá? E isso pode mudar rapidamente, porque o dinheiro está aqui. Então o Bitcoin hoje está 70, pode ir para 90 fácil, se caso essa grana fazer uma rotação, tá bom?